Oi, Eliane, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia por aí. Tudo bem também. Bacana. Vamos esperar um pouquinho o Mauri, porque ele sempre sofre para entrar nessa live. Eu não sei o que acontece lá. Vamos ver se ele já entra, já que ele demora um pouquinho. Tá ok. Aí ele entra com a câmera virada pro outro lado, tá tudo escuro. Ah, Ele fala, a câmera tá, não tô enxergando nada. Eu falo, vira a câmera. Ah lá, já começou, apareceu aqui já. Mauri não pode entrar. Ele, meu Deus. Vamos lá, vamos convidar de novo. Você tá me ouvindo bem, ô Eliane? tô te Tá. ouvindo bem. Você também me ouve? Sim, sim. É, as últimas que a gente fez sem o fone. Mas daí eu acho que como o áudio do meu celular capta você falando, então assim, o áudio acabava não ficando tão bom. Então hoje eu vou testar usando o fone para ver se fica melhor. Ah, tá ok. Vamos lá, espera só mais um pouquinho. Já é uma hora. Você correu esse final de semana? Prova não, só fiz o treino ontem de corrida e hoje teve treino de bike. Bike. Aham. Esse final de semana nós também não corremos. A gente estava viajando, aí a gente chegou ontem à tarde. Hoje a gente só deu uma corridinha também. Ah lá, com certeza ele já entrou com a câmera virada, vai vendo. Ah, eu também entrei. Valeu, Aê, conseguiu! cheguei! Bom, Tudo vamos lá bom? então. É nóis! Tô de verde. Ô, bom, vamos lá então. Como fica registrada a live então? Boa noite a todos, né? Hoje a gente vai falar com a atleta Eliane. E no decorrer da conversa aí, a gente vai conhecendo um pouquinho dela. Bom, obrigado, Eliane, por, né, ceder um pouquinho do seu tempo aí para conversar conosco. Eu sei que todo mundo tem os afazeres, ou no domingo à noite a gente costuma estar descansando e tal, então obrigado aí, tá? Tá ok, boa noite. Eu que agradeço o convite. Eliane, você mora onde? Eu moro em São José do Rio Preto. Nós Já passamos tô... aí ontem, tá? A gente estava em Goiás, aí na volta a gente acaba passando por aí, né, pela BR-53. Aham. Qual que é a sua idade? Eu não sei, não poderia fazer essa pergunta, mas aqui pode, tá? Não fica brava, não. Não, não tem problema quanto a isso, não. Eu tenho 38 anos. 38. A É sua nóis. faixa na corrida é 35 a 39, é isso? 35, 39. 35, 39. Ainda tenho mais um ano nessa faixa etária. Aham. Você é casada? Sou casada, há 13 anos. Tem filhos? Não, não tenho ainda. Aí moro aqui em São José do Rio Preto já faz 10 anos. E eu trabalho na Unesp aqui, sou administradora pública. O marido corre também? Corre um pouco, já correu mais. Mas Ah, ele ele- sempre está te acompanhando nas provas. Sim, sim, todas, praticamente todas. Ele é militar, então ele gosta muito de esporte e foi junto com ele que a gente iniciou, né, nesse mundo do esporte, porque a gente estava se sentindo muito sedentário. E aí, há 7 anos, a gente falou, não, vamos mudar essa vida, vamos fazer uma atividade. A gente entrou para academia, e aí fizemos amizades, e aí as amigas me chamaram para correr, e aí depois da primeira corrida, mas eu não corria nem 100 metros. Primeira vez que ele fez correr 1 quilômetro, eu quase bati nele. Você começou na corrida ou na bike? Eu comecei na corrida, porque depois eu fazia musculação e toda vez, no final do treino eu ia para a esteira. E aí caminhava, tentava correr um pouquinho. Aí o dia que eu consegui ficar correndo 20, 25 minutos na esteira, eu falei, ah, eu acho que eu consigo correr então uma prova, né?
Já é o tempo praticamente de uma prova, né? De 5K e tal, né? Sim, sim. Foi assim que eu comecei. Meus amigos me convidaram, minha primeira prova foi exatamente 6 anos, 16 de outubro, uma prova de 6 km, aqui em São José do Rio Preto. Tem muita subida aí nas provas? Não muita, não muita. Não muito. Depende o local, né, o percurso. Nós aqui nós promovemos a corrida da Unesp e nós vamos para a terceira edição. E aqui ela é conhecida por ter, sim, uma subida, mas os nossos treinos, a maior parte é na represa municipal, então é plano, é bem plano. Você falou que você pedala, faz musculação, você ainda faz esse esporte ou faz outros? O que você faz de esporte aí atualmente? Eu já fiz mais musculação, cheguei a fazer levantamento de peso, mas eu diminuí bastante. Hoje eu foco só mesmo na musculação para fortalecimento. E bike também entrou para a minha vida e eu gosto muito, já fiz algumas provas curtas, longas, duatlon. E aí eu tento conciliar provas de ciclismo e corrida. Bacana. Que time que você torce? Vamos ver se a gente já vai arrumar uma briga aqui. Maior torcida aqui, né? Do Brasil não, mas do estado de São Paulo aqui é Corinthians. É nóis, Mauri! Chupa, Mauri! Bom, vamos lá então, Eliane. Você falou que o início da sua trajetória aí na corrida, então, foi por causa do sedentarismo e tal. Fala um pouquinho lá, como que foi lá no começo lá. E de repente, também foi para perder peso, porque muita gente começa para vamos tentar perder um pouco de peso, porque eu tô pesadinho e tal. Sim, sim. Eu não, foi mesmo porque eu estava sedentária e a gente queria uma melhor qualidade de vida. Mas, junto a isso, eu fui perdendo um pouco de peso a cada mês, né? Pouco, mas não desanimei no percurso. Então, eu cheguei a perder 20 quilos em 10 meses. 20 quilos? Isso. Em quantos meses? Em 10 meses. 10 meses, 20? Nossa! Praticamente sim. Foram 2 quilos por mês, mas o importante foi não desistir, né? E aí, como a gente sabia que a atividade de cardio, né, ajuda também, né? Não só musculação, não só reeducação alimentar, a corrida ficou sendo uma aliada para mim, né? Então, ela me ajuda muito no meu condicionamento, a não querer voltar a ter o peso que eu tinha. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,65. 20 quilos em 1,65 é coisa que, nossa, deve representar demais, né? Eu tinha 78 quilos e aí eu fui para 58. Mas aí foi o limite, aí depois o corpo se readaptou, então aí ficou 62, 63. Para a corrida ainda é um pouquinho, eu ainda sofro um pouquinho, né? Eu teria que baixar mais um pouquinho. Mas eu me sinto bem, a busca por performance é uma fase, depois a gente vai se adequando, né? E eu sou mesmo uma amadora, então não tem problema. Você buscou uma equipe, uma assessoria lá no começo? Como que foi? No meu primeiro ano de corrida, primeiro até o segundo ano, não. Eu fazia, né, sozinha, me inscrevi em prova sozinha. Fiz a primeira São Silvestre, a primeira meia maratona treinando sozinha, né? Só o meu instrutor da academia que me instruía, me dava algumas dicas. Mas aí a gente, participando das corridas, a gente via que tinha toda uma estrutura, diversas assessorias, né? Que levavam seus alunos, né? Que davam um apoio, e aí sim eu entrei para uma assessoria esportiva, fiquei lá 5 anos, e agora eu estou numa outra assessoria que chama Briane, aqui de São José do Rio Preto,
e que me auxilia muito, tanto na parte de corrida como nos treinos de bike. Quantas pessoas tem aproximadamente essa assessoria aí? Ah, são os números, eu não vou te dizer, são muitos alunos, né? Tanto aqui da cidade como de fora. Então, assim, é difícil reunir todo mundo, mas é bastante. Nós temos várias assessorias aqui na cidade, tem bastante gente que pratica esporte aqui. E como que é a assessoria? Assim, a galera geralmente te ajuda de que forma? Assim, ou mais falando das provas para tentar fazer com que maior quantidade de gente da equipe participe? Ou tem algum outro tipo de ajuda, sei lá? Não, o foco principal, né, da assessoria é o bem-estar, né, dos alunos. Então, o aluno chega e diz, né, para o nosso professor, para o Alex, o que pretende, né, quer participar de provas, de ciclismo, de triatlon, e aí ele vai ajudando a pessoa, né, a se programar, a treinar, né, e aí a gente treina presencialmente de terça e quinta-feira, né, a gente tem os treinos de tiro, né, os treinos que focam no fortalecimento também, nos exercícios educativos, no funcional. Nos sábados, nós temos também a tenda para fazer os longos, né? Os nossos sábados aqui, os longos a gente faz aos sábados. E aí no domingo o foco é na bike, a gente vai para a estrada, né? Com apoio, tudo certinho. E aí, assim, das corridas, sim, um aluno comenta com o outro, mas eu sempre busquei, né, sozinha, pelos sites, pelos canais de corrida que a gente acaba, né, assistindo bastante. E eu fiz muitas provas de 5 quilômetros, depois fiquei um bom tempo nas provas de 10. Aí eu fiz agora a minha 8ª meia maratona e comecei a buscar, o caminho que todo corredor trilha, né? Ele faz muitas provas, fiz prova na sexta-noite, fui para outra cidade, fiz no sábado, no domingo de manhã. E aí a gente começa a fazer provas diferentes, cidades diferentes, né? Conhecer novos locais, usar a corrida com a desculpa, né? Para viajar e conhecer novos locais. E isso é o que me move, me desafia, né? Fazer coisas diferentes, provas de força, de dificuldade, de altimetria. É bem entusiasmo, né? A gente conseguir trilhar esse caminho, se superar nessas provas. Você tem ideia de quantas provas você já participou? Tenho. Eu sou formada em física, né? Então a matemática, né? Então está muito em mim. Eu planilho tudo, eu tenho anotado todas as provas, os tempos, que cidade que foi, como que foi meu treinamento, se foi difícil, se não foi. Então eu tenho anotado, eu já fiz 95 provas de corrida, fora de duatro e de bike. E aí, nessas 95, eu consegui troféu de categorias, assim. Vai, fala aí quantos troféus, eu sei que você sabe também, então vamos lá, vai, já faz o... 67. 67? Isso. Que índice é esse, hein? Nossa! Assim, né? Porque eu participei de muitas aqui, né? Na cidade, na região. Já participei de provas que deu dinheiro também. Aí eu ganhei. Você já ganhou algum dinheiro? Já ganhei. Oh, que isso. Ô, Mauri, você não falou que ela era profissional, Mauri? Ela é top, filho. Por isso tá na live. Por isso tá na live, filho. Mauri sabe que não são muitas as corridas que dão prêmio em dinheiro, né? Mas e já até teve uma cidade próxima aqui que eu ganhei dinheiro e aí a gente tinha o pedágio para voltar, né? E aí eu me lembrou que não tinha todo o dinheiro para pagar o pedágio. Eu falei assim, me dá teu prêmio de corrida aí para pagar o pedágio. Aí sim. Você já correu maratona também? Você falou que correu meia, né? E maratona, você já correu? Isso, 4. 4 maratonas? Isso. Bacana, hein? Eu e minha esposa, a gente tá no comecinho ainda, porque a gente tá nessas de 5 e 6 por enquanto ainda.
Vamos ver. Esse ano vai ser a primeira que a gente vai correr a São Silvestre, que vai ser a maior prova, né, nossa, né? Vamos ver como que vai ser, né? Você vai correr a São Silvestre esse ano ou não? Vocês vão adorar. Não, esse ano não. Porque, né, já fiz muitos agora, muito próximo uma da outra, então agora tem que dar tirar uma o descansada. O marido já não aguenta viajar, coitado. Mas fala aí um pouquinho. Fala um pouquinho da sua experiência na São Silvestre. A primeira, eu participei 3 vezes. A primeira vez eu ainda não tinha assessoria, né? Um casal de amigos aqui de São José do Rio Preto trabalhava lá na Unesp, né? Me vendo, né? Trilhar esse caminho de corrida, me levou. Aí eu participei. Foi muito legal, né? Foi a primeira vez que eu tive a dificuldade de correr em meio a tantas pessoas, né? Porque naquele ano foi aproximadamente 15 mil pessoas, então você só vai conseguir desenvolver corrida lá pelo 6º quilômetro, né? Porque tem ali muita gente próxima de você. Mas foi muito legal. Aí o segundo ano que eu fui, aí a gente foi com a equipe, então formou um grupo, foi todo mundo rindo, se divertindo. E a última eu corri com o meu marido, a gente correu juntos também. E aí foi para se divertir. Nunca tentei correr ainda nenhuma para fazer tempo, para saber em quanto tempo eu faria. Ainda penso em fazer um dia. Mas nas suas planilhas aí, da primeira para a terceira, o tempo melhorou ou realmente foi só brincadeira, permaneceu um tempo médio aí? Não, por incrível que pareça, não melhorou, piorou. Aqui eu piorou. Foi melhor. Foi só para curtir mesmo. Foi. Porque realmente a São Silvestre ela é diferenciada, você vê de tudo, né? Aí tem a famosa Brigadeiro, né? Então bem, passa por locais históricos. Então, e é final de ano, então é legal ir para curtir, para sentir a vibe, é muito legal. A São Silvestre é tipo um treinão, não tem como a pessoa querer, vou lá baixar a pace, esquece. Você tem que ir lá com outra mentalidade, senão não vai. Porque se você for com essa mentalidade, vou baixar meu ritmo, RP, escambau, não vai. Lá é para curtir mesmo e para bagunçar mesmo e fechar o ano com chave de ouro. É isso aí, tem que acordar muito cedo para ficar bem na frente, para tentar fluir desde o começo, sabe? Então é complicado. O melhor é para curtir mesmo. Tem outras provas que dá para a gente fazer tempo. O Mauri também. O Mauri tem experiência aí na São Silvestre. Já foi em quantas, Mauri? 2? 3, vou indo para a 4ª. Vai para a 4ª aí, ó. Esse ano nós vamos junto, vamos correr junto, correr com o Mauri. Vamos ver se eu aguento. Aguenta. Quilômetro 14 tem cerveja. Então, aí já fica mais interessante chegar no 14. Pelo menos a gente vai ter que chegar no 14. Ô Eliane, você costuma comer ou beber alguma coisa antes da prova? Como que é? Ou não? Então, depende do dia. Eu não costumo, não gosto muito de me alimentar antes. Eu tomo um suplemento, né, uma palatinose, né, principalmente nessas que tem uma distância maior. Mas não costumo comer, no máximo uma fatia de pão, algo bem leve. Nessas provas, você ainda faz essas provas curtas aí, 5, 6 ou não? Esse ano, praticamente eu não fiz muito, né? Eu fiz na época da pandemia, nós tivemos aqui muitas provas virtuais, né? Que ajudou a gente a continuar, né? Treinando, né? Em movimento. Então, fiz bastante provas virtuais de 5, de 10. Esse ano, não muito. Vou ter agora da Unesp, né, aproveitando para comentar que é dia 11 de dezembro, nossa edição aqui na prova da Unesp. E se tudo der certo, eu fujo da organização e vou correr. Então, dia 11, você sabe que você tem prova, Mauri, para cá? Então na TV tem, não tem, Leandro? Eu vi na televisão hoje.
Vai ter sim aqui na cidade. Se eu não me engano, é no domingo que vem. Eu não vou participar porque eu vou fazer a prova Atenas em São Paulo domingo que vem. Ai, que exibido. Nessas provas curtas, bom, vamos lá para os seus melhores tempos aí. Qual foi o seu pace aí numa das provas melhores que você participou aí? Só para ter uma ideia de velocidade sua aí. Não, eu não me recordo exatamente, mas acho que no 5 foi 4,30 e nos 10 eu faço 4,50 e nos 21 foi 5,6. Tempo muito bom, vixe. Vamos Por isso lá. que você sempre pega troféu em tudo. Dentre as mulheres, né, e na idade, dá pra pegar, assim. Na prova, assim, ô Eliane, você costuma ter uma estratégia pré-definida ou não? Assim, não chega tanto. Assim, você simplesmente chega lá e faz o seu máximo e legal. Já teve de tudo, viu, Flávio? Já tentei, depende, eu tento ver um pouquinho, né, a altimetria da prova, mas eu sou muito de percepção de esforço. Eu não vou com um tempo determinado para fazer. Eu falo que eu sou uma atleta amadora muito esforçada, né? Então, assim, meu limiar de dor eu vou até ao máximo mesmo. Normalmente eu não consigo negativar, né, fazer a segunda parte mais rápida. Estou treinando agora, né, com o meu treinador essa parte, mas não tem assim uma estratégia, não. Vou mais pela percepção mesmo. Mas eu vi que não, numa chegada sua que você chega forte, né? Eu falo que isso é uma marca minha, né? O meu sprint final, né? O sprint final, eu vi que sprint final tem, né? Guarda um gásinho lá. Eu brinco com as minhas amigas, né? Você faz a prova, você fez a parte mais difícil, né? Você está terminando. Para que guardar aquela energia que você ainda tem, né? Então aí eu realmente eu gasto tudo e até tem uma prova que eu fiz em São Paulo que eu vou desviando das pessoas, né, para chegar mais rápido. É até perigoso isso, né? Mas eu gosto, já ganhei de dar o sprint final, saber a hora, né, de o quanto você consegue se manter, porque também não adianta você tentar sprintar e não conseguir ir até o final, né? Mas eu não sei nem se é gás, né, ô Eliane? Eu não sei se aqui a gente guarda um gás. Eu acho que, na verdade, aquele momento é um pouco de coração mesmo. Fala assim, vamos mudar o que aguenta aqui até a morte. Sim. Até tem um exemplo da minha última prova, né? A meia maratona que eu fiz no dia 2. Eu estava vindo da maratona, né? Eu fiz a maratona no dia 25 de setembro, e aí eu fui fazer uma meia já na semana seguinte. Então, eu fui com o intuito de só mesmo curtir a prova, mas aí não aguentei, eu vi um pacer lá, tentei seguir o pacer, aí chegou na metade da prova, as pernas falaram assim, Eliane, você está vindo de maratona, abandona o pacer. Mas aí não perdi ele de vista, né? E aí sim, bateu o cansaço, mas faltando 1 quilômetro mais ou menos, porque é uma prova também, né? Com muitos inscritos, né? Foi lá no País de Gales e tem a torcida na rua, né? Com banda, com orquestra, tem várias atividades. E passei do lado de uma banda que estava tocando uma música que eu gostava muito. E aí, nossa, me animei, falei assim, não, 1 quilômetro tá faltando, eu consigo manter sim, vou buscar aquele RP. E aí, acredito que deu RP. Deu? Ó, que da hora. Então, aproveitando que você falou aí de uma prova fora aí, quais foram as suas provas que você correu fora? Eu fiz a prova
do fim do mundo, lá em Ushuaia, em agosto, que foi bem diferente, porque foi toda no gelo, né, na neve. E aí depois eu fiz a maratona de Berlim, agora em setembro, e essa meia maratona no País de Gales, lá do ladinho de Londres. Foram as Como que é essas provas, Eliane? Assim, é, por exemplo, essa do fim do mundo aí, é muito frio. Aí, assim, como que é? O pé dói? Então, para ir, né, eu assisti muitos vídeos e até a organização da prova também dá muitas instruções, né, do que usar, né, lá na prova. Porque não tem como a gente treinar para ela, né? Aqui em São José do Rio Preto, né, como aí é muito quente, né? E, então, assim, é cuidar das extremidades, né? Luva, gorro, meia. Eu fui com uma meia só e deu certo. Não senti muito frio, não. Fui com uma blusa impermeável. Então, assim, a maior dificuldade lá não foi o frio, por incrível que pareça. Foi uma prova que tinha uma altimetria de 5 km, a gente só subiu, que foi subir um centro de esqui, a gente subiu até o final dele, né? Então, essa altimetria dos 14 aos 18, 19 foi bem desafiador, e como tinha nevado na noite anterior, em dias anteriores, estava muito fofinho, então exigiu demais a panturrilha, teu pé afundava para você, né, correr, né, todo esse tempo, foi a prova que mais exigiu da minha panturrilha. Você compararia algo mais fofo que uma praia, por exemplo? Na areia fofa, eu digo? Tava mais. Eu fiz já uma meia maratona, né, de treino lá em Ubatuba. E dependendo do local lá, assim, não foi todo o percurso, né, que foi ruim lá no gelo, né, mas grande parte é um pouquinho mais fofo que a areia seca da praia. É mais difícil. Sim. E nesses lugares que neva, você fala aí, mano. Não, quer saber com que corre? Com tênis? Que tipo de tênis? Eu tive que comprar um tênis, um tênis treino, né? Que eu comprei para fazer a maratona lá na praia, a meia maratona, mas tinha os grips, né? Os cravinhos muito baixos. Então, o organizador da prova aconselhou aí com um pouquinho mais alto, então eu comprei um tênis para ter mais, né? Essa aderência para escalar, né? Para subir. E anda muito na prova? Eu particularmente caminhei na hora de subir o Cerro Castor, lá, né, em Ushuaia. Eu caminhei sim, porque é uma altimetria. Eu comparo com a parte mais difícil da Serra do Rio do Rastro, da Uphill. Eu senti a mesma dificuldade nas duas. Só que na Uphill é um asfalto, então você se sente mais seguro, você caminha melhor. E lá não, lá é neve, então além de você estar subindo, teu pé está afundando, né? Uhum. Nesses lugares, Eliane, assim, aí saindo talvez até um pouquinho da corrida, por ser um ambiente totalmente fora do nosso cotidiano aqui, a gente acaba não tendo roupa apropriada, né, para isso. O pessoal lá aluga roupa ou você tem que comprar as roupas que você vai usar nesses extremos frios aí? Não, a roupa lá eles alugam mais para você fazer as atividades na neve, né? Então, para você se divertir, né? Lá esquiar, né? Com crianças, fazer, né? As atividades, sim, eles alugam roupas específicas. Para os corredores, não, a única exigência da prova tinha alguns itens obrigatórios, né, para você largar, porque a gente largou à noite, né, assim, bem de madrugadinha, né,
e estava escuro. Então tinha a lanterna, tinha o apito, né, que tinha que levar a mochila de hidratação, mas o foco principal é no anorak, né, que é o nosso corta-vento mais impermeável, porque caso, né, se nevar, né, você não tem aquele contato, né, com o frio e tal. Mas eu corri com uma calça simples, né, de corrida, mas teve gente que correu só de short. Porque realmente, a partir do terceiro, quarto quilômetro, a gente já tá, né, todo suado, né? Uhum. Mas para correr não tem necessidade de algo específico, não. Só mesmo esse corta-vento, né? E no dia a dia lá? Você, você usava suas próprias roupas mesmo? Sim, sim, mas a cidade, assim, ela é preparada, é uma cidade muito bonita e ela é preparada para receber turista, então todo o local é bem climatizado, né? Bem quente, né? No hotéis, restaurantes, qualquer loja. Mas quando você porque lá a cidade é ao pé, né, da estação de esqui. Então, toda rua que você olha, você vê é no vale da cordilheira. Então, tem montanha de cordilheira de um lado e do outro. E aí a cidade é bem no meio. Então, é frio. Então, você tem que estar com aquela blusa a mais grossa que a gente tem, assim, que não sei, onde, por exemplo, quando eu fui para Porto Alegre, eu levei, né? Lá estava 9, 10 graus. Eu fiz a maratona, né, de Porto Alegre, a gente estava com 3 graus na largada. Nossa. Então, a gente tem que estar bem agasalhado, usar uma luva, mas não tem necessidade de alugar para ficar ali na cidade mesmo, não tem necessidade, só a gente levar nossas roupas mesmo. Essa prova foi de 21? Foi. 21. Você Mas lembra de algum... teve 42 lá também. Mas eu, como nunca tinha corrido na neve, eu fui mais Observador. precavida, né? Fui só os 21 mesmo. Só, né, Mauri? Brincou com Tranquilo. nós. Assim, Tranquilo. A subida normal, de é difícil, mas quilômetros na neve, a coisa é tranquilo, 21 só. tranquilo. Foi fácil. Foi de treinão. Ah, Viu? é que me perguntaram, você estava treinada, você tinha acabado de fazer Porto Alegre, você não se inscreveu nos 42, mas não, eu fiquei com receio, né? Eu não sabia como que o meu corpo ia reagir, né, a correr lá. Então, tentei curtir mesmo. Meu marido fez os 10, fiquei muito orgulhosa, né, que ele fez, e eu fiz os 21. Tem alguma história engraçada dessas viagens suas para fora aí, que você passou apertado em algum momento, Eliane? Ah, assim, da corrida em si, não, sempre deu tudo certo, não me recordo. Não tem assim, né? Por exemplo, agora, né, fiquei 15 dias fora, né? Fui lá fazer a prova da Alemanha. Então, a questão de idioma, né? Alguma outra coisa que o pessoal fala que a gente não entende, ou o percurso do metrô que a gente tenta lá descobrir, mas também em alemão fica complicado, né? Mas Nossa. o Google ajudou bastante a gente a não se perder lá, chegar certinho nos locais. E essa prova da Alemanha foi maratona ou meia? Foi maratona, é uma vontade que eu tinha de fazer uma das 6 maiores maratonas do mundo, né? E nos Estados Unidos são 3, são Chicago, Nova York e Boston, e Berlim, Londres e Japão. São né, consideradas as 6 maiores. E quando eu resolvi fazer, aí a próxima seria de Berlim. Eu estava inscrita desde antes da pandemia, e aí foi cancelada, e né, por conta da pandemia foi realizado no ano passado,
mas eu não optei por ir nesse. Você podia escolher se você faria em 2021 ou 2022, aí eu escolhi fazer esse ano. E daí, você viu muita gente famosa lá ou não? Não, não vi. Eu vi, assim, muita gente ficou ciente agora que existe, né, a Maratona de Berlim, porque viu o Kaká fazendo, né? O Kaká fez a sua primeira maratona e ele foi buscar o kit na sexta-feira. Eu fui buscar no sábado. Então, não me encontrei com ele. E também, lá como é muita gente, eu não tive chance de ver o Kipchoge também, né? Porque ele largou às 9 da manhã e eu larguei às 10h30. Porque eles vão largando em Nossa. ondas. Cada onda larga de 20 em 20 minutos, né? Então, a hora que eu larguei, ele estava praticamente chegando. O meu marido viu, meu marido ficou assistindo a prova. Nossa, o cara deve voar, né? A gente vê o tempo, assim, você não tem noção, né? Você vê o tempo, você fala, nossa, que tempão. Mas imagina você ver o cara parece que ele corre só no sprint, né? Sim, o pace dele foi abaixo de 3, né? Então, aqui na nossa realidade, é difícil você ver alguém. A gente vê correndo 3 baixo, né? Um pace, né? Agora, imagina correr abaixo de 3 por 42 quilômetros. Não, é muito fora, meu. Nossa. É uma coisa bem, bem fora da nossa realidade. Bonito de se ver, né? Como um ser humano consegue ficar nessa velocidade, né, por 2 horas e pouquinho. E ele ainda, parece que ele é muito simpático, né, cara? Você vê os vídeos dele e tal, parece que ele é muito simpático, aquele cara, né? Sim, ele é bem, bem querido, né, e ele foi o campeão olímpico, né, na última Olimpíada, e aí até a organização fez uma homenagem para ele, né, e colocou ele na medalha, né, não sei se dá para... Nossa. Eu não enxergo muito, não, mas o Mauri deve enxergar melhor que eu. Nossa, essa foi a medalha que entregaram lá? Essa é a medalha, que tem o símbolo, né, com os locais históricos, né, e aí eles gravam o nome, o tempo que a pessoa fez, Nossa, e aí fizeram uma homenagem para ele, né, e aí ele correu e bateu o próprio recorde mundial dele, ele baixou para 2 horas, 1 minuto e 1 segundo, eu acho. É humilde, o cara é humilde. O custo de uma prova dessa é mais ou menos quanto em reais, assim, hoje? Uns R$1.000 uma prova dessa? A inscrição simples, né, que dá direito à medalha, ela, se eu não estiver enganada, foi 110 euros. Aí tem os acréscimos. Se você quer a camiseta de finisher, se você quer a camiseta do evento, se você quer levar o chip para casa para o chip ser seu, se você quer gravar o nome, aí vai acrescentando o valor. Tá, mas aí mais ou menos quanto? Em reais? Em reais? Aí tem que fazer os 110 vezes, acho que 5,30 tá o euro hoje, né? Não é... Mas não vai dar menos de 700, sei lá, mais ou menos. Vai dar uns R$700 nesse caso. Isso, R$700. Uhum. Aí o problema não é nem a inscrição, né? O problema é todo o deslocamento, hospedagem, alimentação, isso que vai... Lógico que acaba fazendo um pacotão do passeio, do lazer e tal, né? Aí é assim, depende de como você se organiza, né? Então tem as agências de turismo que levam, né? Que aí tá junto inscrição, hospedagem, né? E às vezes tá junto também o aéreo. Mas eu fui por conta, então tudo eu fiz, comprei separado, né? Fiz tudo sozinha. Só que o ruim de ir para essas provas muito grandes é que aí tudo fica um pouco mais caro. Então, os hotéis ficam lotados, fica mais caro. Então, se você for alugar hoje um local, o mesmo hotel que eu fiquei, sem ser época de corrida, ele está praticamente 50% mais barato. Nossa, mas é bem mais caro, fica.
Fica, tudo fica bem mais caro. Então, assim, o interessante é reservar hotel com antecedência, avião também com antecedência, tem que se programar bem para conseguir economizar, né, em tudo. E essas provas você fica sabendo, você pode fazer a inscrição delas com quanto tempo de antecedência, assim? Normalmente abre a inscrição no dia seguinte que ela se realiza. Então, por exemplo, ela foi dia 25, se eu não me engano, no Aham. dia 26 fica aberto por um tempo para você se inscrever. Na verdade, você se inscreve para a loteria. Não é que você se inscreve para a prova. Você se inscreve para você ser sorteado para participar da prova. Nossa. Mas daí, É, se você é um casal, então você corre risco de um participar e o outro não. depende. Você pode colocar condicionada. Você pode fazer a tua inscrição e aí condicionar uma segunda e aí você faz em nome do teu, né, do cônjuge e fala só Entendi. participarei se os dois forem sorteados. Aham. Isso é Porque para assim, é ruim, né? Um participar e o outro não, né? Isso vai, assim, dessas 6 provas, né, que eu comentei, 5 delas têm essa opção de sorteio. Só Boston que não, que é por índice. Mas um exemplo, todas elas têm o período que abre para quem tem índice, tá? Então, assim, se você não tem índice, obrigatoriamente você tem que ir para a loteria, ou eles têm uma terceira forma. São 4 formas de você participar, né, dessa corrida, né, dessas maratonas. Ou você tem o índice, aí abre um período para você se inscrever, cada prova tem seu índice, né, por idade. Ou você se inscreve pela loteria, ou você vai por agência de turismo, que é muito caro. Existe agência no Brasil que tem algumas inscrições, né? Ou você vai por entidade de caridade. Então, você se inscreve, escolhe lá uma entidade de caridade daquele país, arrecada fundos e aí a entidade te oferece uma vaga para participar. São essas as formas de se inscrever numa maratona dessa. Ô, Eliane, qual que Bacana é aí, o índice? Mauro. Qual o índice da uma prova dessa, assim? Depende, cada uma tem um índice. Se eu não tiver. Uma, né, que é muito, né, buscada pelo pessoal é a de Boston. Então, a de Boston, por exemplo, para a minha idade, é 3 horas e 35. Então, toda pessoa, toda mulher da minha idade que fez já uma maratona oficial em 3 horas e 35, ela se inscreve por índice. Nossa, Você complicado, hein? você tem esse índice? Não tenho. Tem que É ser assim, por outros meios mesmo. eu tenho amigas que conseguiram esse índice, né? Lá fizeram a maratona de Porto Alegre e conseguiram, mas não, e também assim, não me vejo buscando esse índice, porque exige muito mesmo, muito treinamento, porque tem que fazer, se eu não me engano, tem que fazer no máximo acho que em 5 e 10, pace de 5 e Nossa. 10. Nossa. É. Então, não me 5 ou 5 e 10, mas tem que fazer a soma toda nesse pace. E para mim, não tem treinamento para fazer, não. Não, é muito puxado. Essa prova. Desculpa, eu não entendi. Talvez eu tente um dia, né? Mas Ah, tá. hoje ainda não dá. Não, mas é bem puxado. A gente, quem corre sabe que 5, 5 e 10, 42, você tá louco. Mas tem as outras tem outras maratonas que é pior ainda, né, para a mulher conseguir. Esse exemplo que eu dei é a de Boston, mas aí tem que olhar certinho a tabela de cada uma delas. Essa prova do fim do mundo foi a mais difícil que você participou. Olha, foi difícil, mas eu ainda considero prova de corrida a uphill. Uphill, né? Foi...
me exigiu bastante por ter sido 42, né, por ter sido maratona. Então, você chegar no pé da serra, faltando ainda 12 quilômetros, e nos últimos 7 você subir uma altimetria de mais de 1.000 metros, exige bastante da gente. Fala uma coisa, a Up Hill, a maioria corre ou a maioria anda? Não, a maioria. Nos últimos 7 km, a maioria anda. Correr mesmo, só os campeões mesmo. Os campeões conseguem. Fiquei sabendo que algumas mulheres trotaram um pouquinho, né, nesses 7 km. Mas a maioria do pessoal caminha. Então, e tem os pontos de corte. Então, a gente tem que se programar muito para passar no primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, para ter esse tempo de chegar lá no limite da prova. Que são 6 horas. Subida? É só subida ou tem plano, alguma descida? É só subida? A primeira metade é como uma meia maratona comum nossa. Tem um pouquinho de subida, mas a gente desenvolve a corrida. Aí o outro ponto de corte, o último ponto de corte é no quilômetro 30. E é ali que começa, chegou no pé da serra. Então ali você começa a contornar. Então ali ainda você desenvolve a corrida, até você chegar faltando 7 quilômetros. Aí é onde a gente, se vocês procurarem, na Serra do Rio do Rastro, aí começam as 237 curvas. Então, ali foi onde eu caminhei até... Você fica bem inclinado, né? Aí teve uma hora que eu quis dar uma respirada, o moço que estava do meu lado, acho que ele já participou, acho que 2 ou 3 vezes, ele, não, moça, não pare para descansar, senão você não recomeça. Porque exige também da panturrilha, você fica muito tempo correndo, andando, caminhando numa posição que você também não está treinado. Porque aqui também é difícil a gente treinar para subir aquela serra, né? A gente tem, aqui em Rio Preto eu procurei um local com uma subida considerável, mas não tão longa quanto aquela, né? Eu subia e descia, né? Teria que ser uma esteira. Coloca... Sim, eu senti falta. Poderia ter arrumado uma academia que tivesse uma escada daquela. Eliane, tem um amigo meu que ele foi campeão lá, inclusive tem acho que a foto, o folder dele lá, o Marcelo Rocha. Não sei se você conhece o Rochinha. Sim, conheci. Acompanho ele. Nós ficamos hospedados na mesma pousada. E tem ele também, o Twig Lara também, que ele é de uma assessoria, ele também, agora ele foi o campeão do desafio Shogun, se eu não me engano é esse o nome, que é você correr todas as distâncias. Né? Então ele fez a prova de 5 km, 10 km, 21 km, 25, na verdade, né? No sábado ele correu os 25, e no domingo fazer os 42. Acho que tem samurai, uma coisa assim, né? São vários nomes, né? Então você ninja, samurai e shogun, se eu não me engano. E se você faz a maratona, você vira ninja, né? E aí se faz o 25 e o 42, você é um samurai. E se você faz todas, aí tem o outro nome lá e ele foi o campeão. Ele foi e ganhou o direito de disputar a maratona da Holanda. O Marcelo Rocha, ele fez, né? Ele já participou da prova, se eu não me engano, teve uma na Alemanha também, em setembro, que ele participou. Foi um dos representantes do Brasil. Ele é muita gente boa. Ele é parceiro meu. Oi, Eliane, qual que é a sua próxima prova aí programada? Então, tem no domingo que vem, então, estou lá em São Paulo, na Atenas, junto com a minha assessoria, e tem provavelmente uma prova de bike no começo de dezembro e a prova da Unesp em dezembro, mas ainda não tem nenhuma
uma outra prova grande, assim, com inscrição feita, não, tô pensando aqui o que eu vou fazer. Ó, o André aí tá falando, bora pra Taciba. Taciba você participou, Maurício? Você lembra? A gente fala toda vez, né? Tem uns nomes, eu não lembro, cara, se Taciba, que é uma prova que a gente participou. Eu não fui, não, mas ele disse que é uma subideira do cão. Igual a última que a gente foi lá, São Pedro do Turvo. É. André, lá em Taciba é subideira, André? Ô, Eliane, fala aí, Maurício. Eliane, vem correr aqui em Assis, vai ter uma prova legal no meio de uma floresta, 7 quilômetros, final do ano. Depois eu te mando a data. Dia 18/12, Mauri. É isso, né? 18/12. Eu gosto muito de provas assim diferentes. Eu gostaria de realizar mais provas, treios também. Eu gosto muito. Essa é legal mesmo, Eliane. É dia 18/12. É dentro de um instituto florestal aqui que tem na cidade. E é muito bonito, assim, as fotos ficam muito bonitas e tal. É o diferentezinho das corridas de rua e tal, né? Sim. Vou dar uma olhada, sim. Quem sabe eu consigo ir. Traz o maridão pra cá pra gente conhecer ele. Sim, ele vai. Coitado. Além de levá-lo, eu inscrevo nas corridas, né? Eu dou de presente, né? A inscrição da corrida. Com isso, ele já fez a uphill, ele correu na neve. Eu já fiz ele fazer muita loucura. Ou senão ele vai para acompanhar mesmo, ele é parceiro. Essa 7 quilômetros é percurso meio terra, plano, assim, bem trail, né? E é legal, aí você aproveita com essa cidade, conhece eu, Flávio, pessoalmente. Traz ele, vem pra cá. Acho que dá 400 quilômetros, né, Flávio? Rio Preto, Assis, né? Não dá isso não, dá uns 300. Quem sabe, ó. Gente, pertinho. Dia 18/12, depois dá uma olhada lá no... vai estar... Eu não sei se você acompanha. Manda pra ela, Mari. Manda pra ela depois. Manda sim. Legal. Eliane, então acho que é isso. Quero mais uma vez aí te agradecer. Falta 1 minuto e pouquinho para fechar a live, tá? Então a gente tem esse tempo que é limitado. Eu vou aqui olhando no relógio aqui pra gente dimensionar, senão cai a live, tá? Então, assim, muito obrigado por você ter participado, conversado conosco aí. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Estou aberta a falar sobre o assunto, incentivar mais pessoas, né? E quem quiser perguntar alguma coisa, manda no direct, alguma dica, alguma ajuda para se inscrever nessas provas, pode me escrever que eu ajudo. Bacana. Obrigadão. É isso, Maurinho, então? Opa, bacana, fechou. Eu tava meio com medo de participar, mas, viu, o bicho não é tão feio, não. Porque é primeira mão, nunca mostrei para ninguém o local aqui, onde eu guardo os troféus, olha que coisa linda. De ciclismo, de corrida. Mas muito foi bonito. Legal. Gostei muito de conversar com vocês. Bacana, gente. Então é isso aí. Boa noite a todos, muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, gente. Até mais. A gente vai falando. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.